Paz, irmãos. Boa noite. Antes de você se sentar, eu prefiro ficar aqui embaixo, não tem problema, não. Sempre que eu sou convidada para ministrar numa igreja que não é a minha, eu gosto de que a gente ore antes. Porque que bom que aqui é uma casa de salvação, que bom que aqui não é uma casa de prostituição, que bom que não abriu um bar onde pessoas vão se embebedar e voltar para casa tumultuando. Que bom que abriu uma igreja do Senhor. E tenha isso no seu coração, se alegre quando você vê. Eu vejo às vezes muitas pessoas falando, ai, mais uma placa, mais uma igreja. Não, a gente não consegue fazer nada sozinho, nós precisamos uns dos outros. Aqui eu quero profetizar que vai ser uma casa de salvação e que você entre sempre aqui na sua igreja, no lugar que Deus te plantou, profetizando. Profetiza a bênção, profetiza que essas cadeiras vão ser cheias, profetiza milagres do Senhor, profetiza cura, profetiza. Porque a Bíblia diz que quando a pastora falou sobre isso semana passada, que quando Ezequiel chegou diante do vale e falou, será que pode? E Deus falou para o profeta, profetiza. Então profetiza isso. E eu quero profetizar isso nesse lugar, amém? Levanta a sua mão, abre a sua boca como um profeta do Senhor. E Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta casa. Nós te agradecemos, Senhor, por essa porta aberta, meu Pai. A tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor é a porta, Jesus. E nós oramos nessa noite, que muitos entrem por essa porta, Jesus, para serem salvos, que muitos entrem, Senhor, para achar cura. Nós oramos e profetizamos sabedoria sobre a Patrícia, sabedoria sobre o Edim, em nome de Jesus, meu Pai, que os teus filhos sejam poderosamente usados, Senhor, não só com sabedoria, mas com empatia, com compaixão, meu Pai. Nós oramos, ó Deus, como o teu servo disse, o Senhor é quem dá o desejo, mas o Senhor é quem também faz o efetuar. Oh, meu Pai, que os membros dessa igreja se amem, se ajudem, meu Pai, que caia por terra a divisão, que caia por terra, Senhor, aquilo que não provém de Ti. Nós profetizamos, Senhor, sobre este bairro São Vicente, sobre Itupeva, que haverá uma revolução nessa cidade, que haverá salvação, que haverá curas, que casamentos serão restaurados, que pais se converterão aos seus filhos, que filhos se converterão aos seus pais. Oh Deus, nós oramos, meu Deus, que não precisarão, ó Pai, de mais clínicas, porque a igreja do Senhor será ativa nessa terra. Nós profetizamos, Senhor, que jovens aqui, meu Pai, profetizarão em suas escolas. Nós profetizamos em nome de Jesus. Oh, meu Deus, eu oro por cada um deles, ó Pai, que no ambiente onde eles forem, eles sejam salvação, eles sejam boca de Deus, que ao contrário do que está acontecendo, Senhor, no nosso Brasil, que em nome de Jesus haja, Senhor, uma revolução de pessoas que te amam e que mudam situações. Nós profetizamos grupo de orações em escolas, nós profetizamos, meu Pai, que haverá, Deus, o povo do Senhor sobre essa terra de Itupeva, meu Pai, a começar aqui desta casa, Senhor, faz florescer em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar. Aleluia. Se assente, meu irmão, em nome de Jesus. Aprenda que você é a igreja de Jesus. E nós não somos uma ação social, nós somos um corpo vivo sobre essa terra. A igreja de Jesus, ela não é só um lugar físico de 4 paredes. Nós precisamos fazer a diferença. Comece fazendo a diferença com a sua boca. Toda vez que você entrar aqui, você tem alguém que você ama que não está salvo ainda, algum parente, ore por essa cadeira vazia para que seu parente venha. Ore para que esse bairro seja impactado com essa igreja, que não seja só mais uma porta, mas que porque aqui não haja mais estupros, não hajam mais acidentes. Profetiza, meu irmão. A gente precisa ser ativo nessa terra. Sabe que quando eu vi aquela notícia dessa escola de Suzano, eu chorei e falei, meu Deus,
Eu me lembro que no meu tempo de adolescente, enquanto a gente estava no 3º colegial, eu estudava de manhã, e eu me lembro que eu pedi para a professora, a gente pode orar na hora do recreio? E ela falou, pode. E eu e mais 5 amigas, a gente não ia para o recreio, a gente ficava lá na sala e a gente dava as mãos e a gente orava. E eu me lembro, eu era uma adolescente, devia ter 17, 18 anos, nem lembro quantos anos, mas eu me lembro de uma visão que Deus me deu um dia, de que porque a gente estava orando lá, eu via... Quem lembra da Spice Girls? Nossa, velho, né? Mas eu me lembro, a visão que eu tive era como se fosse daquele clipe, elas andando assim. E eu me lembro que eu via a gente era em 5 meninas andando no pátio da escola e demônios saíam. E eu me lembro que famílias eram restauradas porque a gente orava. E eu pensei, meu Pai, traz de volta esse sentimento que um dia houve em mim, nesses jovens, meu Deus. Traz de volta, porque se adolescentes orassem nessas escolas, eu não estou dizendo que se tivesse alguém orando ali não tinha acontecido, me entenda bem, mas eu entendo que quando alguém se levanta em oração, Deus faz, meu irmão. A Bíblia não, mas existe um herói da fé chamado Charles Finney. Ele foi um avivalista tremendo na Europa, e ele escreveu um livro que ele fala assim: Deus não faz nada se não seja a resposta de oração. Jesus nos ensinou a orar falando assim, ore falando que seja feita a tua vontade, ó Deus, assim na terra como no céu. Porque existe uma grande probabilidade que se a gente não orar, a vontade de Deus não se cumpra. Então que nasça, meu irmão, ore junto comigo, que nasça um clamor no seu coração. Se você tem filhos pequenos ainda ou adolescentes, ore para que eles tenham vontade de serem homens e mulheres de Deus, que eles tenham experiências com Deus, para que possam tocar vidas no ambiente que eles estiverem. E eu oro, sabe? Esses dias tem uma moça que ela me procurou e ela vai casar e o marido, o noivo, né, não crê em Deus. E ela falou assim para mim, me fala alguma coisa que eu possa falar para ele ele creia em Deus. Porque diante de tantas tragédias no Brasil, só esse ano, Brumadinho, o negócio do Flamengo, tanta desgraça, escola, ela falou assim, que ele falou para ela, cadê Deus? Não é? Se você acredita tanto em Deus, cadê Deus durante dessas horas? E eu falei para ela, filha, eu não sei o que te dizer para falar para ele acreditar em Deus, mas eu sei que diante dessas angústias, é só a Deus que a gente pode procurar. É diante da dor que você fala, eu só tenho ao Senhor para buscar. Então que eu oro para que sobre o Brasil, diante de tanta coisa ruim, comece a nascer um povo que busca a Deus e que ore, e que não se conforme com a situação, e que não ache que Deus não está vendo, mas que busque a Ele e fala, Senhor, o Senhor consola o que chora, Deus, o Senhor muda a história, onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Que nasça em nome de Jesus, que nasça isso no nosso país, que diante do choro a gente busque aquele que transforma todo choro em alegria, em nome de Jesus, amém. Eu queria compartilhar uma palavra com vocês. Quem já leu a Bíblia hoje? Não pode mentir, hein? Na igreja ainda mais. Vocês lembram, não sei se vocês tinham isso, a minha avó falava assim, que se a gente fizer careta olhando para o espelho e o anjo passar, a pessoa fica com a cara, né? Aí se mentir na igreja é pecado muito sério, né? Mas se você não leu a Bíblia, eu vou dar uma ótima oportunidade para você ler ela agora. E a gente vai ler o capítulo 3 e o capítulo 4 de Josué. Se você puder abrir para me acompanhar. Josué, capítulo 3, diz assim: De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: Quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam de suas posições e sigam-na.
Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão o caminho a seguir, pois vocês nunca passaram antes por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles levantaram e foram à frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens da água do rio Jordão, parem-na junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo que está no meio de vocês, e certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora, escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano, de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando o povo, pois, desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes carregavam a arca da aliança, chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram a água. A correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha de grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, às proximidades de Zaredã, e as águas que desciam para o mar de Arabá, no mar salgado, escoaram totalmente. Assim o povo atravessou o rio à frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou pisando em terra seca. Quando a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: deixa eu usar aqui a ajuda do móvel. Escolha 12 homens entre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-na com vocês para o lugar onde vocês forem passarem a noite. Josué convocou 12 homens que escolhera dentre as tribos, um de cada tribo, e lhe disse: passem adiante da arca do Senhor seu Deus até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número de tribo dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem: o que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado. Apanharam 12 pedras no meio do Jordão, conforme o número de tribos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Josué. E a levaram para o acampamento, onde deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado. E elas estão lá até hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram de pé no Jordão, até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué por meio de Moisés. E o povo atravessou apressadamente. Quando todos tinham acabado de atravessar, a arca do Senhor e os sacerdotes passaram para o outro lado diante do povo. Só até aqui. Peraí. Versículo 15. Versículo 14 diz assim: naquele dia o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel, e eles os respeitaram enquanto ele viveu, como tinha respeitado a Moisés. Vou pegar minha cola aqui. Quando o pastor me convidou para ministrar aqui, no dia que ele falou que eu viria
Deus falou comigo, você vai falar sobre aquela palavra que eu tinha falado com você. E aprenda uma coisa se você quer ser de Deus. Você só vai dar aquilo que você tem. Então busque ter coisas no seu coração. Busque ter experiências com Deus. Porque é isso que é o ministério. O ministério é um transbordar. Então você pega um copo e você enche. Quando ele transborda, é o ministério. Se você se encher de ira, você vai transbordar a ira. Então, se você ficar maquinando no seu coração ira, quando você sair ali na esquina e alguém te fechar, provavelmente você vai falar um palavrão. Se você se encher de depressão, muito facilmente você vai ficar ofendido quando alguém não olhar para você, ou quando a pastora não responder imediatamente seu WhatsApp. Procure ver o que você está enchendo o seu coração, porque isso é ministério. É você transbordar. E a hora que o pastor falou para mim, traz uma palavra, Deus falou comigo, vamos falar para eles do que eu tenho falado com você? Então, se eu chorar durante a ministração, vocês não reparem. É mais fácil ministrar para mulheres, porque as mulheres choram, todo mundo chora. Homem não, né? Mas Deus tem falado muito comigo sobre o durante. Então, fale aí para o seu amigo que está do seu lado. Durante. Quem já ouviu na Bíblia que diz assim que o Senhor, Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele é o primeiro, Ele é o último. Mas quem sabe o que acontece no meio? E no meio? Deus falou para o pastor Edim, você vai ganhar Itupeva para Jesus. Você vai ganhar muitas famílias para Jesus. Esse é o fim. Mas ele não falou para o pastor que ele vai ter que lavar muito banheiro até isso acontecer. Ele não falou para o pastor que vai ter muitos aluguéis que ele vai precisar pagar. Ele não contou para o pastor que às vezes vai ter umas ovelhas mal criadas e que vão morder o pé do pastor. Ele não contou durante. Ele não contou o meio. Deus falou para mim, você vai ser mãe e você vai engravidar. E eu falei, amém, Senhor, os meus 2 milagrinhos estão ali. Esse é o fim. Mas ele não me contou que eu ia vomitar 5 meses seguidos, todos os dias, 15 vezes por dia. Ele não me contou que eu iria ganhar neném e que eu iria ficar mais de 3 meses sem conseguir dormir uma noite inteira, porque o neném ia ficar acordando. Sabe o durante? Deus às vezes não conta. O que Ele prometeu para você? Ele falou para Davi. Davi tinha cerca de 15, 16 anos. Ele estava lá no rebanho, cuidando das ovelhas. E aí Deus falou, chama ele, porque é a ele que Deus tem chamado. E ele chegou no meio dos irmãos, e o profeta Samuel falou, é você. Hoje eu te unjo como rei de Israel. Ele falou, esse é o fim. Tá bom, mas e até eu ser rei? Então você volta lá para suas ovelhas, vai cuidar, continuar lá. Não, mas eu sou rei, Senhor, não, o fim. Aí Deus falou, não, tem o durante, tem o meio. E não apresse o meio do Senhor na sua vida. Davi teve que cuidar muito de ovelha. Davi matou urso, matou leão, matou Golias. Quase o próprio rei tentou matar Davi. E teve um grande durante. Até que o Senhor chegou. Chegou o dia do seu ômega. Venha, vamos ser rei. Eu quero falar para vocês o durante na nossa vida. O durante que muitas vezes, muita gente desiste e não consegue viver o fim, que é a promessa que o Senhor fez. A minha avó, ela orou durante 30 anos para que meu avô se convertesse. E Deus falou para ela, você vai ter um homem de Deus do seu lado. Só que esse Deus falou que vai ter, demorou 30 anos. E eu não sei quanto tempo vai ser o durante na sua vida, na minha vida. Mas eu sei que Deus, se Ele é o fim, a gente vai chegar lá.
E eu quero compartilhar com vocês o que Deus tem colocado no meu coração quanto a Josué. A Bíblia diz que Moisés morreu. E antes de Moisés morrer, ele falou, vai ser Josué que vai ficar no meu lugar. E Moisés morreu. No capítulo 1 de Josué, você já lê Deus falando assim para ele, Moisés, meu servo, é morto. Agora você é o líder. Não tenha medo, se esforça, tem de bom ânimo. E fala uma palavra maravilhosa com Josué. E Josué acredita na palavra do Senhor. Só que daí tem o durante. Aí tem o povo. Capítulo 2 fala assim que Josué enviou os espias para ver. Porque Deus falou, a gente vai conquistar aquela terra de vocês. Vocês vão morar lá. Mas Deus não contou para eles que eles iam ter que expulsar, lutar, guerrear para ter aquilo lá. E aí começa o capítulo 3 que a gente leu. E a Bíblia diz que para chegar na terra tinha o Rio Jordão. E Deus falou para Josué, para que eles reconheçam que você é o líder que eu tenho te colocado, você vai ter que abrir o Jordão, assim como Moisés fez. Sabe, irmão, existem certas lutas na nossa vida que elas acontecem para que seja provado quem a gente é. Quem Deus disse que a gente é. Josué foi levantado por Deus, mas nem por isso Deus poupou ele de ter essa identidade formada dentro dele mesmo. Se Deus me chamou para estar no lugar de Moisés, eu preciso ser maior, ou no mínimo, ter as mesmas características que Moisés teve. Josué sabia disso. O povo não respeitaria Josué se ele não tivesse abrido o Jordão como Moisés abriu o mar. Sabe, irmão, não se preocupe se você tem recebido afrontas, se você tem recebido questionamentos do que Deus te chamou. Você só está durante, você está passando durante. Se Deus disse, Ele é poderoso para te levar até o lugar que Ele te falou que você vai. Creia nessa palavra e creia que cada situação que você está passando é só um degrau que Deus está te dando para que você cresça, para que Ele seja visto em você. A gente leu ali, a Bíblia diz que quando Josué falou para os sacerdotes, vão na frente, quando eles foram com a arca, o rio abriu. E ali, os sacerdotes ficaram no meio do rio, e todo o povo passou. Foi inegável que Deus chamou Josué. Essa é a segunda lição que eu quero que você guarde no seu coração. Você não precisa se esforçar para que as coisas de Deus sejam cumpridas na sua vida. Qualquer um vai ver. Quando Deus faz, meu irmão, você não precisa ter esforço nenhum. É Ele quem faz. Ele não chamou Josué, Ele que abriu o mar e todos puderam ver a unção de Deus sobre a vida de Josué. Creia que se o Jordão está fechado na sua frente, é porque Deus quer abrir. Deus quer que essa unção se manifeste na sua vida também. Creia nisso, meu irmão. Não volte para trás e fale, Jordão, está fechado e eu sabia que ia ser assim mesmo. E volte para trás. Não. Jordão está fechado, pega o sacerdote, fala, vai indo que eu vou atrás de você. A arca do Senhor foi, e a Bíblia diz que a arca ficou parada no Jordão, e todo o povo passou. Vocês leram comigo, apressadamente eles passaram. Só que Deus falou para Josué, escolhe 12 homens da tribo, do povo de Israel, um de cada tribo, e fala para eles pegarem as pedras do Jordão. Enquanto você está andando lá, pega a pedra. Deus falou para eles. E eles pegaram a pedra e quando terminou de sair o Jordão, a gente leu que Deus falou para ele, edifica um altar para mim. Para que vocês falem para os seus filhos, olha o que aconteceu. Sabe, irmão, muitas vezes muita coisa acontece na nossa vida para que a gente possa dar testemunho para a nossa família. E às vezes você guarda para você. Ou pior ainda, às vezes você esquece. Você mesmo esquece. Aí você olha para trás, a Bíblia diz assim, em Lamentações, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança.
E aí você fala assim, o que me dá esperança mesmo? E não consegue lembrar. Então você tem que pegar as pedras, enquanto você está andando, pega as pedras e leva com você. Leva que você chorou, mas Deus foi o seu consolo. Leva que quando aquele dia que faltava alimento na sua casa, Deus enviou alguém para te abençoar. Leva que aquele dia que você chorou, e que o choro que ninguém viu, mas você sabia que Deus estava lá junto com você. Leva, meu irmão. Aproveita que o Jordão está aberto e você está passando. Às vezes a gente está vivendo tanto milagre de Deus que a gente se acostuma. A pastora, eu cheguei, eu não estava ouvindo tudo, mas a hora que eu cheguei, eu ouvi ela falando, agradece a Deus, você está aqui, meu irmão. Você não está num hospital, você não está, como muitas daquelas mães estão, velando seus filhos. Que perderam seus filhos, nunca mais elas vão ver aquelas crianças. Você não está lá. E às vezes você está aqui. Ai, logo essa moça aí vai pregar hoje. Ela não está falando nada do que eu queria ouvir. Oh, meu irmão, aprenda a pegar as pedras do caminho. Aprenda a fazer de cada uma das pedras um altar ao Senhor. Para que você se lembre, mas para que você mostre para os seus filhos, para que você mostre para os seus familiares, para que você mostre para qualquer pessoa que passar. A nossa vida tem que ser um testemunho, sabe? A gente edifica. As pedras não são porque me jogaram e me machucaram, não. As pedras são para que a gente construa. Cada situação que a gente passa, a gente edifica um altar para Deus. E nós não somos católicos, então a gente não tem costume, né? Mas a minha avó, ela era católica, ela tinha um altarzinho na casa dela. E ela acendia a vela lá, nem sei direito como que era, mas ela tinha um altar físico. Sabe, meu irmão, está no tempo da gente edificar altares ao Senhor espirituais na nossa casa. Edifica. Seu marido não é crente, edifica um altar ali para o Senhor na sua cama. Você pega aquele travesseiro todos os dias e fala, Senhor, aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Eu edifico um altar ao Senhor aqui. E eu oro que esse homem tenha sonhos, tenha visões, tenha desejo de buscar o Senhor. Eu edifico um altar ao Senhor na minha casa. Eu não sei, meu irmão, qual é a sua realidade. Talvez seja um emprego e um chefe difícil, um ambiente difícil. Edifica. Você não está andando no meio do Jordão, não está aberto. Deus não fez um milagre de você estar trabalhando no meio de um país de tantos desempregados. Então pega aí no meio do Jordão sua pedra e edifica. E fala, a Bíblia diz que onde eu pisar meus pés será santificado. E eu santifico esse lugar. E eu santifico os meus amigos que trabalham comigo. Esse tempo que eu estou aqui, eu vou ser boca de Deus na vida de alguém. Santifica, meu irmão, aprenda que enquanto a gente está andando no meio do Jordão, ainda que seja apressado, você não pode só sair andando, vai pegando pedra. Cada situação que você passar, edifica, para que qualquer um, seja a sua família, seja quem for, tenha para onde olhar e falar, olha o que Deus fez na vida dela, olha o que Deus fez. Mas a palavra que mais me impactou, que Deus falou comigo, foi que, aqui eu não me lembro agora qual é o versículo, mas Josué manda, quer ver? Olha, versículo 11 diz assim, no capítulo 4, quando todos tinham acabado de atravessar a arca do Senhor e os sacerdotes passaram, não, deixa eu ver... não lembro agora, meu irmão, onde está. Mas a Bíblia diz que quando eles terminaram de passar, Josué falou para os sacerdotes, volta lá e edifica um altar para Deus no meio do Jordão. E as pedras estão, o versículo fala até assim, as pedras estão lá até o dia de hoje. Sabe por quê? Eu fiquei pensando, quando eu li isso, eu falei, Deus, as águas estavam abertas. Depois que o povo passou, as águas iam voltar e as pedras iam cobrir. Como que está lá até de hoje? Quem sabe? Quem pode provar? Ninguém. Só com submarino, com óculos, né, para ver.
E também que diferença fazia para o Senhor eles edificar o altar lá no meio do rio, né? E o Espírito Santo falou comigo, sabe, Aline? Quando você edifica o altar no meio da sua luta, não depois para que os outros vejam, mas no meio da sua luta, isso edifica você. Isso muda você. Sabe, meu irmão? A Bíblia diz que Jesus fala assim, ó, não são as nossas muitas palavras ou as nossas muitas repetições, não é isso que faz Deus responder a sua oração. Mas por que a gente não pode parar de orar até Deus responder? Por quê? Se Deus já sabe, a Bíblia não fala? Antes que a palavra nos chegue à boca, Deus já sabe o que a gente vai dizer, não é verdade? Então por que a gente tem que orar? Não é para que Deus se lembre, mas é para que você não se esqueça do que Deus é capaz de fazer. É para que você não se esmoreça. É para que a sua boca seja cheia de louvores e cheia de adoração e cheia de palavras de fé. Sabe, meu irmão, aquelas pedras no meio do Jordão, significava que os sacerdotes iam passando, mas eles estavam edificando. Olha de onde Deus está me tirando. Olha o que Deus está fazendo na nossa vida. A gente não é mais escravo no Egito. A gente está indo para uma terra que emana leite e mel. Ainda que o durante seja dolorido, ainda que seja apressado, Deus está fazendo, Deus está fazendo. E cada pedra, cada sacerdote ia lá, ia colocando aquela pedra. Eu tenho certeza, meu irmão, eles morreram, mas nenhum dos sacerdotes que edificaram aquele altar esqueceram do que Deus fez. Às vezes você se esquece do que Deus já fez na sua vida, porque você não edificou altares. Porque quando a sua mão está lá, colocando pedra sobre pedra, você sabe o valor que tem cada pedra, meu irmão. Eu e o Kleber, quando a gente casou, a gente não tinha dinheiro para nada que vocês imaginarem, nada a gente não tinha. E aí a gente queria colocar piso na nossa casa para a gente poder morar. E aí ele falou, eu ponho o piso e eu ponho o rejunte. Vamos lá, todos os... Eu tinha 19 anos quando eu casei. Não, tinha 20, né? Tinha 20. Uma menina. Falei, não. Aí ele pôs o piso, aí eu fui lá, peguei o rejunte com a mão e fui pondo. Até hoje meus dedos marcados, ó. Porque rejunte não se passa com a mão. Se passa com o chinelinho, né? Mas quem eu não sabia? Eu só queria ter minha casa. Eu só queria casar e não estar no piso rústico. E sabe, meu irmão, eu dou tanto valor até hoje. Eu me lembro até hoje daqueles rejuntes que depois de um tempo saíram tudo conforme vai lavando, porque não foi posto direito. Mas essas marcas aqui me faz lembrar quanto era valoroso aquele tempo para a gente. Eu não sei o que você tem edificado. Na verdade, eu não sei da vida de nenhum de vocês, não conheço vocês. Mas eu sei da minha. Eu sei cada lágrima que eu tenho derramado. E o meu altar está ficando bem grandão. Talvez quando as águas se fecharem, sabe que nem no riozinho aqui que a gente vai para a nossa casa ali, quando o rio está baixo, dá para ver as pedras, né? As minhas acho que vai ficar dando para ver até com o rio alto. Mas eu edifico ao Senhor, porque eu só tenho a Ele, meu irmão. Eu não tenho nenhum outro a quem buscar, eu não tenho nenhum outro a quem ir. Não existe nenhuma outra ambição, não existe carreira, não existe fama, não existe dinheiro, não existe nada que se compare a Ele. Que a minha vida, que a sua vida seja um altar ao Senhor, aonde qualquer um que passar, ele possa olhar e falar, ali vai um homem e uma mulher de Deus. Nós temos esse tesouro em vaso de barros, para que a excelência do poder não seja nossa, mas seja de Deus. A gente é falho, a gente tem problemas, mas a gente carrega o maior dos tesouros aqui dentro do nosso coração, que aonde a gente estiver, que país que a gente estiver, que ambiente que a gente estiver, ele vai estar aqui dentro, tão vivo, tão real, tão verdadeiro. Oh, meu irmão, que você possa edificar ao Senhor. Josué foi reconhecido, Josué foi exaltado, e até hoje a Bíblia diz que os altares estão lá do que Deus fez. Que você edifique altares ao Senhor.
saiba que Ele é o princípio, Ele que te fez, Ele que te formou. Sua mãe e seu pai são só coadjuvantes nessa história. Ele sonhou com você. A Bíblia diz que enquanto você estava no ventre da sua mãe, os seus ossos eram formados, Ele te via. Ele escreveu, o Salmo 139 diz assim, que Ele escrevia sobre você. Ele te via, meu irmão, Ele me via. Nós somos, Ele é o princípio da nossa vida, e Ele é o nosso fim. Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Eu acabei de enterrar minha avó, e eu não sei o que você acha que vão falar no dia do seu enterro, mas que no seu fim Ele possa ser exaltado na sua vida, Ele possa ser visto, mas e no durante você possa construir altares para Ele, que até chegar ao fim das suas promessas, das coisas que Deus tem dito que você vai fazer, que você vai conquistar, Ele seja exaltado sempre sobre você. Em nome de Jesus, eu quero que você fique de pé. Oh, amado Jesus, querido. Eu quero que você feche os seus olhos. E eu não sei o que você tem construído na sua vida nesse durante. Se você tem construído coisas que não glorificam ao Senhor, que essa seja a noite de você se arrepender, meu irmão. Se durante a sua caminhada você tem construído invejas, se você tem construído brigas, se você tem construído coisas que só ficam aqui nesse mundo, que essa seja a noite de você lançar aqui no altar do Senhor e você fala: Deus, destrói esses altares, destrói, meu Pai, aquilo que eu construí que não glorifica o Senhor. Destrói, Senhor. Oh, meu Pai, eu oro pelos teus filhos. Destrói os altares das mentiras, meu Pai. Destrói, Senhor, o altar da vergonha, ó Deus, que tantos, ó Pai, muitas vezes edificam por vergonha, Pai, daquilo que o Senhor está fazendo na vida deles. Destrói, Senhor. Destrói, meu Pai, altares, ó Deus, que não glorificam o teu nome. Destrói, Senhor, altares, meu Pai, de brigas entre marido, entre mulher, entre filhos, entre pais. Destrói, Senhor, altares, meu Pai, do medo. Oh, em nome de Jesus, destrói, Senhor, altares de doença, de ficar, ó Deus, engrandecendo doenças, engrandecendo murmurações, engrandecendo reclamações. Destrói, Senhor, altar de indiferença, meu Pai. Destrói, ó Deus, altares que pessoas têm edificado, meu Pai, de indiferença ao Senhor, de indiferença ao teu mover, de indiferença às tuas palavras. Oh Deus, eu oro pelos teus filhos, que hoje, Senhor, seja um divisor de água na vida desta igreja, que cada um deles edifique ao Senhor altares, meu Pai. Nós consagramos ao Senhor as nossas dores, nós consagramos ao Senhor, ó Pai, os nossos anseios e sonhos. Tu és sobre tudo, meu Pai. Tu és mais importante do que qualquer outra coisa, Senhor. Tu tem que ser visto, Tu tem que ser exaltado, Tu, ó Deus. Oh, meu Pai, que a Tua igreja volte ao primeiro amor. Volte a Te amar como nunca antes, ó Deus. Que sempre, meu Pai, qualquer um que passar, veja, Senhor, na vida de cada um deles, um altar ao Senhor. Nós Te agradecemos, Pai. Te agradecemos por Tuas palavras, ó Deus, porque elas nunca voltam vazias, mas elas fazem aquilo pelo que elas foram designadas. Nós Te louvamos, Te amamos, Senhor. Seja exaltado sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Volte para sua casa já disposto a edificar um altar na sua casa. Eu sinto de dizer, se você talvez não é o dono da sua casa, um
unja a sua casa, unja, sabe, quebre qualquer tipo de contaminação, de coisas que já aconteceram ali antes de você entrar. Não sei quem pode estar vivendo alguma realidade assim, mas destrua qualquer tipo de altar que houve ali antes. Que a sua casa seja uma casa cheia da presença de Deus. Consagre cada objeto e que Deus possa ser exaltado nas suas vidas. Amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por essa oportunidade. Glória a Deus.